Para fechar o assunto de conjuntos numéricos, nós vamos falar sobre algumas coisas que podem ser utilizadas, algumas propriedades, algumas operações dentro do conjunto dos números irracionais e para todos os reais como um todo, irracionais e racionais. Aqui a gente vai falar principalmente de potenciação e radiciação, ou seja, vamos falar de raízes e potências. Começando pela potenciação, fazer uma potência, fazer uma potenciação nada mais é do que fazer uma sequência de multiplicações de um número por ele mesmo. Então, quando eu tenho uma potência de A elevado a N, eu vou chamar esse A de minha base, o meu N será o meu expoente, e A elevado a N corresponde a eu multiplicar o A vezes A, ou seja, o A vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, N vezes. Então, se eu tenho, por exemplo, A elevado a 3, é A vezes A vezes A. A elevado a 2 é A vezes A. Então, uma potência é isso, uma sequência de multiplicações de um número por ele mesmo. A operação inversa da potência, da potenciação, é a raiz, radiciação. Se numa potência eu tenho um número vezes ele mesmo que vai dar um resultado, quando eu tenho uma raiz, eu estou procurando justamente o número que vezes ele mesmo, algumas vezes, vai dar aquele resultado da raiz. Então, se eu tenho, por exemplo, a enésima raiz de A, eu estou procurando um número que eu não sei quem é, eu vou chamar de B, que vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, N vezes, vai ser igual a A. Então, quando eu estou procurando a raiz quadrada de A, quando o índice aqui é 2, eu estou procurando o número que vezes ele mesmo é igual a A. Quando eu estou procurando a raiz cúbica de A, a raiz de índice 3 de A, eu estou procurando que número vezes ele mesmo é igual a A. Então é fácil perceber que essas operações são contrárias, uma é o inverso da outra. E a gente pode transformar uma raiz numa potência e uma potência numa raiz. A regra aqui é a seguinte: se eu tenho a enésima raiz de A elevado a um expoente M, isso daqui é a mesma coisa de achar A elevado a M sobre N. Então, o grau da minha raiz vira o denominador do meu expoente e o expoente da meu A dentro da raiz vira o numerador do meu expoente da potência. Então, potências e raízes são conversíveis entre si. Por exemplo, utilizando um exemplo numérico, eu poderia transformar, sei lá, a potência 2 elevado a 3 meios como sendo raiz quadrada de 2 elevado a 3. Como é raiz quadrada, esse índice aqui é 2, normalmente a gente nem coloca, só se o índice for diferente de 2. Então seria raiz de 2 elevado a 3. Um outro exemplo poderia ser, vamos supor que a gente tenha raiz cúbica de 5 elevado a 4. Isso daqui corresponde à potência 5 elevado a 4 terços. Então eu posso transformar essa raiz que tem índice 3 numa potência que tem denominador 3. Isso é muito útil para a gente lidar com algumas simplificações dentro de raízes. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse 2 elevado a 3 meios, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 3, eu poderia simplificar essa expressão. Como? 2 raiz quadrada de 2 elevado a 3 é a mesma coisa que a raiz de 2 vezes 2 vezes 2. E a raiz de 2 vezes 2 é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Como isso são operações inversas, eu poderia cancelar essas operações. Ou eu sei que 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4.
E a raiz quadrada de 4 é conhecida. Que número vezes ele mesmo que dá 4? O 2. Então eu posso resolver isso aqui resolvendo a raiz quadrada de 4, que é 2, e o resultado disso ficaria 2 raiz de 2. Da mesma forma aqui em cima, ó, se eu tenho 2 ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, é a mesma coisa que eu estivesse transformando isso daqui para uma potência de 2 elevado a 2 sobre 2. E 2 sobre 2 é 1, e 2 elevado a 1 é 2. Logo, eu teria também esse mesmo resultado, né? O outro 2 fica dentro da raiz e o 2 ao quadrado poderia sair dela. Então, isso daqui é útil para fazer esse tipo de simplificação dentro de uma raiz. E a gente meio que fatora aqui um certo número, né? O 2 elevado a 3 seria 8, a fatoração dele dá esse 2 elevado a 3 e aí a gente consegue simplificar. Então, de novo, a fatoração vai ser importante aqui também.